Eu queria que você abrisse, você que é rápido de endereço, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Você achou? Você é rápido de endereço, né? Glória a Deus, querido, por esse tempo de família, né? A igreja é o lugar mais poderoso da terra. Você crê nisso? A igreja é o lugar terra mais fértil da terra, né? E que nós possamos viver isso mais. Eu tenho falado que 80% do que eu recebo de Deus é através da igreja. Né? Amo a igreja, sou apaixonado pela igreja. Desde a minha conversão, a igreja mudou a minha história, mudou a minha vida, né? E é nesse ambiente onde, né, a gente cresce, prospera, aprende, sofre. Quem aqui já sofreu dentro de uma igreja? Né? Tem uns irmãos, às vezes, encapetados, mas Deus nos usa para tirar os capetas dele. Né? E eu creio que esse é o benefício de crescer. Eu cresci, né, tirando demônios de pessoas. Quem quer tirar demônios de pessoas? Diga assim: Deus, manda os endemoniados para a minha célula que eu quero crescer. Né? Você achou Gênesis capítulo 1, verso 1, diga amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã tão poderosa de adoração, honra, louvor ao teu nome. E nós queremos, Pai, que cantamos, profetizamos a tua palavra e também queremos ser ministrados pela tua palavra nessa manhã. Fala ao nosso coração, ministra. Tu conhece de forma personalizada cada pessoa que está aqui, cada estação, cada momento que estão vivendo. É a tua palavra que traz luz, traz direção, traz convicção ao nosso coração, que o Senhor é bom, que o Senhor é Pai, e que o Senhor tem planos e promessas para a nossa vida. Nos faça viver, Pai, as tuas promessas, a obedecer a tua palavra. Nós oramos e consagramos esse tempo ao Senhor. Pedimos, usa-nos, Senhor, para louvor da tua glória. Você crê, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse versículo, né, a gente sabe que logo em seguida não foi escrito o versículo 2. Houve um período do primeiro versículo para o versículo 2. Deus criou o céu e a terra, né? E depois Deus falou, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, diga assim, disse Deus: haja luz e houve luz. O tema da minha mensagem nessa manhã é: disse Deus. Então eu queria que você repetisse bem forte assim: disse Deus. Agora diga para o seu irmão assim: disse Deus. Agora vira para o outro irmão do seu lado e diga: disse Deus. E essa palavra possa ser rema para você essa semana. Disse Deus. Diante do desafio, diante de circunstâncias, disse Deus: haja luz e houve luz. Né? Disse Deus a importância da palavra na minha vida e na sua vida. Nós estamos debaixo de uma conferência de família, né? Você ouviu muitas palavras sobre família, você crê nisso? Né? Mas não adianta ser ouvinte apenas, nós precisamos entender a importância daquilo que você ouviu e que você coloque em prática essa palavra. Né? Quando Deus fala, algo acontece. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra. Né? Trevas é algo que você não consegue ver nada, fazer nada, né? E às vezes nós estamos em trevas na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, nas nossas emoções, né? Mas uma palavra de Deus pode mudar toda circunstância da nossa vida, né? Se o teu casamento, as suas finanças, essa questão, se você aplicar a palavra, ouvir uma palavra, eu tenho visto, né, algo na minha vida financeira de uma palavra, né? No meu ministério de uma palavra, disse Deus. Então nós precisamos cuidar muito, né? Não, Deus me falou, Deus disse. Eu vejo muitas pessoas, né, que Deus disse, mas na realidade Deus não disse nada. E nós precisamos entender, nós precisamos se apegar à maior profecia que nós temos na nossa vida, né? Não é ouvir profeta, eu creio no profeta, mas a palavra é a maior profecia que você tem para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então Deus disse. Então, né, quando Deus diz, né, algo acontece, sua voz cria, restaura, ilumina. A importância da palavra. E o apóstolo Paulo, né, para instruir os seus discípulos, Timóteo, ele fala da importância da palavra na minha vida e na sua vida. Então, abra a sua Bíblia, se você for rápido de endereço, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Paulo instrui a Timóteo a importância daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, né?
Nossa vida só vai ser mudada, transformada pela palavra. Né? Não tem outras circunstâncias que não seja a palavra. E Paulo fala a Timóteo sobre a importância da palavra, a importância daquilo que Deus diz. E ele diz no verso 14, se você achou, diga amém. Ele diz, quanto a você, João, quanto a você, Verne, quanto a você, Dani, quanto a você, Denis, quanto a você, Maria, João, quanto a você, Carla, quanto a você, né? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Quem tem Bíblia de papel, levanta assim. Diga assim, isso aqui é sagrado. Essas letras são sagradas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. São sagradas, né? Paulo está falando, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que podem, têm o poder. Olha isso, irmão. Ela tem o poder de torná-lo sábio. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer sair desse culto mais sábio? Quem quer se tornar uma pessoa mais sábia? Você tem um segredo, você tem, né, o segredo das sagradas letras na tua mão, né, que pode tornar-se. Por que pode? Porque é condicional. Uma Bíblia simplesmente aberta dentro da sua casa não vai mudar nada. Mas a palavra de Deus, o poder da palavra na sua vida e na sua boca pode transformar circunstâncias na sua vida. Né? Então ela pode te tornar sábio. Como que vai me tornar sábio? Aplicando e falando a palavra, vivendo a palavra. Né? Pode me tornar sábio, né, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16, diga assim, toda a Escritura. Não é essa coisa tem que ser aperfeiçoada, tem que ser mudada, não. Se alguém está pregando isso, se uma igreja está falando, fuja louco deste lugar. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Não precisa ser mudado. Aquele que tirar, ou aquele que pregar outra coisa, seja maldito. Então nós precisamos ir para uma igreja, vá para uma igreja, sirva uma igreja que pregue a palavra, que ensine a palavra, que declare a palavra, que viva a palavra. Porque toda, diga assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele usou homens para escrever, mas quem inspirou esses homens foi Deus. Para quê? Paulo está falando a Timóteo, Timóteo, eu estou instruindo você, estou sendo inspirado por Deus, para que você viva essa palavra, porque toda a Escritura, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tem ouvido, é inspirada por Deus. Deus inspirou homens, né, inspirada por Deus, e é útil. Ela tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós precisamos dar importância à palavra. Não tem mudança na minha vida, não tem mudança na minha casa, não tem mudança na minha família, não tem mudança na minha cidade se a palavra não for pregada, se a palavra não for declarada. Porque é a inspiração de Deus para a minha vida. Então nós precisamos entender que ela é útil para o ensino. Quer aprender algo? Palavra, né? Para a repreensão, ela nos repreende, ela nos corrige, para a repreensão, para a correção, para a educação. Quem quer ser uma pessoa mais educada? Leia a Bíblia. Pastor, estou sendo grosso como marido. Leia a Bíblia para você ver se você não vai se acalmar. Vai ser mansinho, mansinho. Amém? Né? Então, educação na justiça, verso 17. Ela tem um propósito. Deus inspirou homens, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Verso 17. Há um propósito de que os servos de Deus, quantos servos de Deus estão aqui? Sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você quer se tornar uma pessoa melhor, profissional, né? Um mecânico, um engenheiro, né? um designer, essa coisa? A Bíblia tem recursos que você precisa para se tornar uma pessoa perfeita. Você crê nisso? Né? Porque Deus inspirou, Deus colocou, a inspiração de Deus está aí na palavra, né? Para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, pastor, eu comecei a célula com um jeitinho, mas eu ainda não sou perfeito. Busque a Bíblia, leia a Bíblia, você vai se tornar um líder perfeito. Pastor, eu estou na técnica, eu estou na recepção, eu estou servindo isso aqui. Quanto mais Bíblia você tem, mais perfeito você vai ter. Quem quer isso para a sua vida? Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. O que vai transformar a minha vida é a palavra. Né? Timóteo,
Permaneça naquilo que você aprendeu, as sagradas letras. Olha de quem você aprendeu, da sua avó, né, e da sua mãe, né, e você aprendeu essa palavra. A importância de você, pai, inculcar nos seus filhos a palavra, os princípios, os valores da palavra. Né? Nós precisamos a cada dia mais entender sobre isso. Lições importantes da palavra. Primeiro, a palavra é poder. Quantos querem poder na sua vida? Quantos querem ser mais poderoso, né, mais sábio? Palavra, né? Querem se tornar um ministério mais poderoso, né? Não é só o meu discurso, precisa ter Bíblia. Eu lembro que, né, foi uma lição para a minha vida. Eu estava no retiro com o pastor Luciano, né, e mais algumas pessoas, retiro de integração que a gente fazia junto com Pinhais, em Curitiba, e um pastor que eu sempre gosto dele, gostei de ouvir ele, né, e ele foi ministrar, e ele falou, deu exemplo, isso, aquilo, essa questão. Mas quando ele voltou, o Luciano estava do meu lado, esse pastor sentou, ele falou assim: cara, muito bom o que você falou, mas você não usou um versículo da Bíblia. Quem que transforma a vida? É o seu testemunho ou é a palavra de Deus? A palavra tem poder de mudar, de transformar. Não é só um testemunho essa questão, sim, nós falamos, mas o que muda é a palavra. Então, a palavra tem poder. Se você sabe que você tem um poder na sua mão, você tem que aprender a usar. Você tem que aprender a declarar contra todas as circunstâncias, as trevas. Né? O que mudou as trevas? A palavra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Né? Então diga assim na sua conta miserável, né, que está no vermelho, haja dinheiro. Não é verdade? Não é porque ela tem poder. E você crê que pode acontecer? Pode. Não é verdade? Né? Vocês podem ver que cada vez que eu venho aqui eu estou mais bonito, porque eu falo, né? A palavra tem poder. Eu sou o mais bonito da galáxia. Agora você fica falando, sou feinho, coitado de mim, né? Coitado é filho de rato que nasce pelado. Você é uma bênção de Deus, né? Então, a Bíblia diz assim, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode te tornar sábio. Né? Então, nós precisamos entender. A Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Né? Então, quer ter sabedoria dentro da sua casa? Use a Bíblia, a palavra. Né? Pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é só poder, é poder para a salvação mediante a fé. Romanos capítulo 10, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Né? E se está faltando fé, o que eu preciso fazer? Deus aumenta a minha fé. Não vai acontecer. Você tem que ler a palavra. Você tem que se dedicar na palavra. O que vai, né, levar você a ter fé na sua vida, né, é a palavra. Né? A fé não é um sentimento que brota no coração. Não é. Às vezes a gente pensa, não vai brotar, vai cair do céu. Não vai. A fé vem por ouvir o poder da palavra, que transforma, que muda. Então nós precisamos entender que a fé não é um sentimento que vai brotar no meu coração. Sentimentos variam. Pode sentir medo, né? Mas o que vai mudar o medo é a palavra, é a fé, né? Diante da circunstância, diante de um diagnóstico, diante de uma questão. Né? Eu creio, né, na palavra de Deus. Então, né, medo, né, nós podemos sentir raiva. Quem aqui sente raiva? Levanta a mão. Cuidado que você não vai para o céu. Né? Então, essa questão. Angústia. Eu estou angustiado. Né? Quantas vezes, né, no momento de circunstância, dificuldade, você leu a palavra, estava angustiado, você saiu sorrindo. Não é verdade? Porque tem poder de mudar esse sentimento na nossa vida. Abandono. Cara, eu me sinto abandonado. Leia a Bíblia, você não vai se sentir filho. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como isso? Na palavra. Há poder na palavra, né? Então, há promessas de Deus para a nossa vida. Então, abandono, desprezo. Né? Estou me sentindo desprezado. Leia a Bíblia para ver se esse sentimento não vai passar. Não é verdade? Estou me sentindo abandonado, estou me sentindo sozinho. Leia a Bíblia para ver se a presença de Deus não vai invadir seu quarto e você vai sentir a presença e vai se sentir mais que amado por Senhor. É ou não é? Então a palavra é o poder de Deus na minha vida. Atos capítulo 2, verso 14, né? É um dos maiores, eu falo que é a segunda maior pregação da Bíblia. A primeira pregação foi do nosso mestre Jesus, que é o Sermão do Monte. Né? Foi de Jesus assim, algo, a sabedoria, a graça. Mas o sermão expositivo da Bíblia mais completo é a palavra de Pedro. Né? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso
14 ao 41, se você ler esse sermão, né, Pedro se levanta e de repente as pessoas começaram a falar do batismo do Espírito Santo, eles estão embriagados, Pedro fala, não, olha, são 9 horas da manhã, e o que está acontecendo aqui foi a profecia de Joel. Como Pedro mudou aquela circunstância, aquela incredulidade, pela palavra. O que está acontecendo aqui é que o profeta Joel falou, vossos filhos terão visão, vossos jovens profetizarão, até os velhos sonharão, né? Até os servos sobre a serva derramarei do meu espírito. E ele começa a falar, né? Pregar, anunciar. Ele fala de Davi, ele fala de Jesus, ele fala da ressurreição. E de repente, diante do poder da palavra, né, as pessoas perguntam, o que nós temos que fazer? E Pedro faz a conclusão daquele sermão. Arrependa-se. Arrependa-se. Vocês precisam se arrepender e ser batizados. A Bíblia diz que quase aqueles que aceitaram, se você ler esse sermão, aqueles que aceitaram a palavra, diga, aceitaram a palavra. Irmão, o que muda a minha vida, o que muda a sua vida, não é apenas uma Bíblia, é você aceitar essa palavra. Essa palavra muda meu casamento. Essa palavra vai mudar a minha vida financeira. Essa palavra vai mudar as circunstâncias. E a Bíblia diz que eles aceitaram a palavra. E aqueles que aceitaram a palavra foi quase 3.000 pessoas. Você imaginou o poder da fé? O poder da palavra? Porque a palavra, o poder foi anunciado, foi pregado. Então nós estamos aqui por causa do poder da palavra. E nós precisamos dar a importância ao poder da palavra. Né? Mostra que quando Pedro pregou a palavra, quase 3.000 pessoas foram salvas. A palavra tem o poder de gerar arrependimento, fé e transformação. Você quer ver seu filho transformado? Você quer ver sua casa transformada? Você quer ver pessoas transformadas? Discipulado. Muitas vezes a gente está enxugando o gelo no discipulado. Porque a gente está falando das nossas coisas, falando da vida dos outros. Diga assim, discipulado não é para falar da vida dos outros. Senão Deus vai te matar. Fala para Deus vai te matar. Não é verdade? O que transforma, o que faz você transformar discípulo e de fazer discípulo, está na palavra, tá? Né? Então, o que muda as pessoas é a palavra. Né? E que nem aquele pastor pregou bem, sim, testemunho, edifica, assim, mas o que transforma, o que muda é a palavra. O poder da palavra. Então, o arrependimento, a fé e a transformação, né, de quase 3.000 pessoas foi por causa do poder da palavra. Tem faltado no nosso meio, também no meio da igreja, a palavra. Eu quero uma oportunidade para isso, O cara não está vivendo a palavra, mas sobe no púlpito sem autoridade. O que vai mudar a cidade de Colombo, as circunstâncias, a vida das pessoas, é a palavra. Então nós precisamos a cada dia mais se aperfeiçoar na palavra. Para você ser um líder perfeito, um pai perfeito, um profissional perfeito, você precisa conhecer esse poder e entender que isso vai mudar a circunstância. Muitas vezes a gente está fazendo na força do nosso braço. Eu não vou mudar a minha família, eu não vou mudar a minha casa, eu não vou mudar a vida dos meus filhos sem a palavra. Tem o poder da palavra. Então nós precisamos entender mais e mais isso. Né? A palavra tem o poder de gerar arrependimento. Você crê nisso? Fé. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E transformação na minha vida. Sabe, querido, o que tem impactado o meu ministério, minha vida pastoral? Né? De olhar para as pessoas, hoje o pastor Ruth está ministrando lá, está falando sobre comunhão. Né? E olhar para algumas pessoas, como ainda nascer comunhão com algumas pessoas, olhar para algumas pessoas. Eu comecei a olhar para algumas pessoas, meus discípulos, meus pastores, a minha equipe. E sabe o que me impacta, querido? O poder transformador da palavra. Pessoas que chegaram na igreja de casamento arrebentado, drogado, viciado, hoje estão no púlpito por causa do poder da palavra. Já parou para pensar nisso? Diga para o seu irmão assim, valorize a palavra. Valorize a Bíblia. Você tem acesso, né, a um poder na sua vida. Né? Você tem acesso a algo poderoso para a sua vida. Só ela pode transformar circunstâncias que nenhum braço humano pode transformar. Nenhum conselho, talvez humano, mas a palavra, ela vai. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ela foi designada para fazer aquilo que Deus declarou. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas sendo transformadas, né, o mesmo ciclo de vida, as mesmas circunstâncias, eu vejo pessoas que estão ali e não vê transformação.
não vê mudança. De quem é a culpa? Pessoas que saíram, essa semana um cara falou, não, pastor, mas eu tenho filho, tem essa questão, não tenho tempo para tanto estar na igreja. Eu falei, beleza, tem gente aí que tem 3, 4 filhos, serve todo domingo, né, está no louvor essa questão, mas eu deixei disso por causa, né? Assim, cara, mas que desculpa é essa? O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Busque em primeiro lugar o reino e as outras coisas, mas você não tem tempo para as coisas de Deus. Mas quem disse? Diga assim, Deus disse. Se você buscar em primeiro lugar o meu reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é o pastor da Alcance, não é o pastor da Assembleia, não é o pastor da Quadrangular. É Deus disse. Então nós precisamos entender isso para a nossa vida. O poder da palavra. Pastor, mas é uma conferência de família. Sim, mas se não tiver palavra na sua família, nada vai mudar. Nada vai se transformar. Né? Então, nós precisamos entender, quando Jesus falou, coloque água, enche as talhas de água. Quem disse? Deus. Eles fizeram. E agora vai lá, pega e sirva isso. E a água se transformou em... Porque há poder na direção de Deus quando você obedece. As coisas vão se transformar pela palavra praticada. A nossa parte, a sua parte. Você quer ser a tua vida financeira transformada? Honra o Senhor com seus bens. Certamente os seus celeiros vão... Quem falou isso? Pastor Milton. Não, Deus disse. E se Deus disse, vai acontecer. Você crê nisso, querido? Então nós vamos perguntar para a nossa vida, a finança da minha casa, tem honra aí? Tem honra na sua gestão? Pastor, o que é honra? Honra é integridade, fidelidade, sim, sim e não, não. Né? O meu testemunho de vida honra a Deus. Né? E aonde a honra, os seus celeiros vão transbordar. Fidelidade a Deus. Quem disse isso? Deus disse. Então diga assim, Deus disse. Eu vou fazer. Amém? Então mais e mais nós entendemos isso. Existem pessoas que têm promessas poderosas, mas não se posicionam na palavra. Tem promessa. Né? Então, essa questão... Você sabe por que eu sou um pastor hoje? Você sabe por que eu deixei minha empresa para ser um pastor? Uma palavra. Uma palavra que uma pessoa chegou para mim, Milton, Deus já falou o que eu tenho que fazer. Sabe o que eu fiz? Obedeci. Eu estou colhendo o fruto disso. Você sabe por que muitas vezes a gente está na igreja e não vê transformação? Porque Deus está falando, Deus está falando. Não tem nada a ver. Tem, irmão. Entenda que Deus está falando. A maior profecia que você pode ouvir já está escrita. Que vai transformar a sua vida, que vai transformar o seu casamento, que vai transformar o seu ministério. Né? Então pare de ser linguarudo e fale da palavra. Pare de fofocar e entenda o poder da palavra na sua vida. O problema é que muitos que eles criam um Deus na mente dele. Não, mas Deus não é assim. Deus é assim. Não leia a Bíblia, você vai ver o Deus que Deus é. Você vai conhecer. Né? A Bíblia diz assim, o povo que conhece o seu Deus fará, não o Deus da minha imaginação, não o Deus que eu imagino, não, mas Deus não vai fazer isso como estão pregando por aí. O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a palavra revela quem é Deus? Deus é juiz. Mas ninguém quer conhecer esse Deus. O que Deus diz sobre família? O que Deus diz sobre salvação, eternidade? Né? Há um texto que embasa muito isso. Hebreus capítulo 4. Essa palavra foi rema para mim quando eu fiz o curso de teologia. A ilustração na sala, teve uma ilustração na sala. O pastor foi muito sábio em ensinar. E é uma chave para a minha vida. E você queria que você pegasse essa chave. Quem quer prosperar? Quem quer ficar rico? Amém? Quem não quer ficar rico? Deus, dá o dinheiro que você dá para ela, dá para mim. Né? Então, Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim, portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Quem quer estar no descanso de Deus? Quem quer descansar depois dessa conferência? Né? Entrar no descanso de Deus. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Olha, tem alguma pessoa que não está alcançando isso. Deus tem um descanso, Deus tem uma promessa, Deus tem uma certeza, mas tem muitos crentes que não entram nesse lugar. Né? Vocês não alcançam, vocês deixou de alcançá-lo. Por quê? Porque também a nós foram anunciado as boas novas, exatamente
como aconteceu com eles. Mas a palavra, o poder que eles ouviram, não lhe trouxe proveito. Olha isso, querido. Tem muitas coisas que a gente está ouvindo, a palavra não tem proveito na minha vida. Quanto tempo de igreja, quantas questões. Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas sendo transformadas, casamentos transformados, lares transformados, finanças transformadas, tem pessoas que a palavra não faz proveito nenhum. Por quê? A Bíblia explica. Tudo está na Bíblia. Né? Por quê? Né? Exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito. Por quê? Não foram unidas por meio da fé com aqueles que ouviram. Então, eu ouvi a palavra, cara, eu creio, vou praticar. E isso vai se transformar em poder na minha vida. Você crê nisso? Então, quantas palavras a gente ouve sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre que você, maridão, tem que tratar a sua mulher como vaso mais frágil. Mas por que não muda? Porque você não obedece, não pratica a palavra. Não vai haver mudança. Não tem proveito se eu não aplicar fé na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver transformação na sua vida, querido? Não seja só ouvinte, pratique. Coloque em prática. Eu vou obedecer, eu vou praticar, né? E você vai ver as coisas sendo transformadas. Então, né, a fé é como, digamos assim, ó, a palavra está aqui dentro. Fosse um copo transparente, branco, né? Está aqui, uma promessa para a minha vida. O que é a fé? É um pozinho. Sabe aquele que suco? Língua vermelha? Você joga o pozinho aqui, transforma. Você quer transformar o seu casamento? Aplique a palavra. Você quer transformar a sua vida financeira? Aplique a palavra. Coloque em prática. Pastor, está difícil, tem uma luta. Fé. Fé, irmão. Deus falou, está falando. Deus disse. Né? Se você entender, se você trazer, né, as ofertas, eu vou abrir a janela do céu. Quem falou isso? Pastor Milton? Não, eu creio nessa palavra. O caminhoneiro, irmão, né, a primeira coisa que chegava de viagem, dízimo. Fui empresário, né? Minha empresa dava o dízimo. E um dia eu vou chegar no céu. Sabe por que Alcance de Pinhais nasceu? Porque você foi um dizimista fiel. Nós vamos entender, irmão. Se não colocar em prática, se não aplicar a palavra, não tem poder, não vai fazer efeito nenhum na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos parar e dizer assim, peraí, por que eu não vejo transformação? É sim, existem os processos, existem as questões, existe o trabalhar de Deus, existe, mas tem coisa na minha vida que só vai ser transformado pelo poder da palavra. Quem está entendendo, diga amém. A palavra tem poder, Lucas capítulo 24, verso 32, e disseram uns aos outros, um ao outro. Não é verdade, olha isso, querido. A Bíblia diz que 2 homens ouviram a palavra sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus, né, em Jerusalém. E de repente esses caras saem do caminho. Você conhece, né, os discípulos no caminho de Emaús? Eles estão andando, diz que 11 quilômetros eles já estavam. A Bíblia de repente eles começaram a andar, chega um cara do lado dele. O verbo encarnado, a palavra sendo anunciada. A Bíblia diz que eles estavam andando, caminhando, falando, e Jesus, por que vocês estão falando? E eles falam, você não viu o que aconteceu em Jerusalém, essa questão? E Jesus começa a falar a palavra. Se você ler lá em Lucas 24, e disse uns ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito? Quando? Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras. Irmão, você quer ser avivado? Você quer avivar a sua fé? Você quer encher o teu coração de fogo? Bíblia, palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam desanimados, incrédulos. Não, nós achávamos que era Jesus. Nós achávamos que era isso. Enquanto eles caminhavam, e ele de repente ele falava, mas quando ele falava a palavra, não ardia no nosso coração. Irmão, tem coisas que vai arder no seu coração, é a palavra. Que vai mudar a frieza do seu coração, é a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda. Então eles falaram, não nos ardia o nosso coração. Quando ele explicava a escritura, presta atenção. E na mesma hora, diga assim, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Irmão, só tem uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos colocar a palavra em prática hoje. 2 homens que tinham promessas, que estavam ali, que viam, e eu vejo assim, esses 2 caras perderam o maior espetáculo da terra. Eu estava no dia que Jesus ressuscitou, mas eles perderam por causa da incredulidade. Quantas vezes nós estamos perdendo o poder de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, porque está faltando palavra.
A Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para os lados. A palavra tem o poder de voltar você para o trilho, para uma vida de propósito. Eles estavam saindo do propósito, né? O teu casamento, a tua família, o teu lar, os teus negócios estão saindo sabe por quê? Falta Bíblia, falta a palavra que coloca você no trilho, a palavra que vai endireitar as tuas finanças, é a palavra que vai endireitar o teu casamento, é a palavra que vai avivar o seu coração, é a palavra que vai incendiar o seu coração. É isso que está faltando muitas vezes no nosso meio. E a Bíblia diz que eles levantaram no mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Você quer viver uma vida de propósito, querido? Deixa a palavra entrar no seu coração. Deixa ela arder no seu coração. Não se afaste da palavra. Acho que Moody tem a frase: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. É Moody? Eu acho que é. Né? Então nós vamos entender isso mais, porque a palavra tem poder. Então, primeira coisa, palavra tem poder. O que você vai fazer com isso? Pastor, eu estou lutando com todas as forças, com as forças do meu braço para mudar meu casamento. Comece a usar a palavra para ver se Deus não vai ser fiel. Eu velo pela minha palavra que vai acontecer. Minhas finanças, palavra. Né? Então, Paulo fala para Timóteo, a palavra tem poder. Ela tem o poder de tornar você uma pessoa sábia. Né? E Paulo fala para Timóteo, ela é inspiradora. Segunda coisa que eu quero falar, a palavra é inspiradora. Ela vai te inspirar, ela vai te dar criatividade, ela vai te tornar uma mente, né, saudável, uma mente sadia, né, em todas as áreas. Ela vai te inspirar, né, a ser um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. É a palavra. Só ela tem o poder de transformar um cara como eu, que Deus tirou das passarelas para colocar no púlpito, a inspiração de Deus. Palavra. Você crê nisso, querido? Então, um cara inspirado pelo Espírito Santo pode falar isso, né? Mas só é a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Né? Eu olho para a pessoa, né? Eu vejo assim, né? Esse ministério de louvor, gente. Inspiração, unção, graça, né? A presença. Que nos inspira? A palavra. Ela é inspiradora. Você quer se tornar um profissional melhor, né? Um profissional, um líder melhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus não é apenas comunicação, mas é ação criadora, transformadora e inspiradora. O mesmo Deus que disse, haja luz, continua falando. Você crê nisso? Haja luz diante das trevas. Ele disse, Deus disse, haja luz. Ele continua falando hoje. Né? A Bíblia é a boca de Deus. E nós precisamos entender. Sua palavra continua gerando vida aonde há morte. Hoje, aonde há desordem, confusão, ódio aonde há confusão, luz aonde há trevas. Quando deixamos a palavra agir, corações endurecidos se tornam sensíveis. Quantos aqui tinham um coração endurecido? Não gostava de crente? Quem não gostava de crente? Levanta a mão. Eu era um que não gostava. E os caras anunciavam a palavra. Mas, quando eu vi um cara falando, testemunhando do poder de Deus para o meu irmão, eu falei, cara, eu vou na igreja. Vou na igreja. E eu falei, eu sou muito tímido. Se você não me esperar na porta da igreja, eu não entro. Mas eu vou na igreja. Esse cara me esperou na igreja. E esse cara me encheu de Bíblia. Me encheu, me discipulou, me ensinou. Eu me tornei mais e mais. Eu já sou um cara muito sensível, vocês já notaram isso, né? Mas se tornei mais ainda. Não sou? A palavra vai te transformar, aleluia, né? Então, né, nós precisamos entender isso mais e mais. Corações endurecidos, irmão, não é grito, não é guerra, não é xingamento, é a palavra que vai tornar o coração do seu filho sensível. Não é ira, não é revolta, não é palavra maldita, é a palavra de Deus que vai tornar as pessoas sensíveis. Só assim, querido, nós precisamos se encher mais da palavra, né? Coração endurecido. Eu fui para a igreja, irmão, eu não gostava de crente. Hoje eu amo os crentes. Irmão, eu amo ver os crentes prosperar. Me traz uma satisfação, me traz uma alegria de ensinar, de ver. Eu gosto muito de ajudar as pessoas em questão financeira. E eu tenho visto pessoas, mas eu peguei um cara. E eu falei com ele, cara, Deus me enviou aqui para te ajudar financeiramente. Eu vou te ajudar. Mas se você fazer uma coisa, sem falar comigo, eu vou embora e nunca mais vou te ajudar. Então, tudo que você vai fazer com a vida financeira, você vai me consultar. Eu não sou um guru financeiro, mas eu vou te tirar dessa situação.
Irmão, todo dia 5 eu ia na casa dele. Falei, nós vamos sentar, vamos conversar. Como que tá? 5? Devia até para a sogra, irmão. Irmão, dever para a sogra, irmão. Né? Eu não sei o que é pior, o inferno ou dever para a sogra, mas, né? Então, se você deve para a sogra, pague rápido, né? Eu falei, cara, né? Então nós vamos conversar, irmão. Esse cara, escute, esse cara tinha dívida de 6 meses para trás e 1 ano para frente sem conseguir pagar. Eu comecei, falei, cara, nós vamos colocar a palavra em prática, nós vamos colocar os princípios, os valores. Eu queria ver aquele cara prosperar. Irmão, ensinei. 3 meses ele me liga, pastor, recebi uma proposta, que eu tinha uma ação na justiça. A empresa quer fazer um acordo comigo. Quanto? Tanto, pastor. Pega. Irmão, ele pagou a dívida que ele tinha e toda a dívida para frente, zerou. Ensinei, falei, cara, agora você aprendeu antes sozinho. Pergunta onde que ele está hoje. Fora da igreja. Mas eu fiz a minha parte. A palavra tem que ser continuamente usada na minha vida e na sua vida. Ser perseverante, essa questão. Então nós precisamos entender que é a palavra que vai transformar. Por que ele voltou para o lixo? Porque não praticou a palavra que eu ensinei. Então não tem efeito. Então, futuro sem esperança ganha propósito. Vida sem direção recebe destino. Quantos aqui não tinham destino? Não sabia para onde ir, o que fazer. Mas a palavra inspirada por Deus te inspirou a mudança de vida, a transformação de vida. A palavra não apenas informa, ela transforma a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Quer melhorar seu casamento? Palavra. Leia. Irmão, né, eu vi uma pesquisa, casais que oram junto, o índice de divórcio é quase nulo. Que oram a palavra, que declaram a palavra, que oram junto. E você não precisa orar 1 hora junto. 15 minutos. Eu e a Viviane temos o hábito de não sair de casa para os cultos sem orar junto. Quanto tempo, pastor? 10 minutos. Oramos pelos cultos, oramos pelas pessoas, oramos pelo ministério do louvor, oramos. E depois a gente chega meia hora na igreja para orar com os pastores. Começa a orar junto como casal. Né? Às vezes que tem dia que você não precisa ser perfeito todo dia, mas seja constante nisso. E você vai ver transformação na sua casa. Ore pelos seus filhos, declare pelos seus filhos, ore junto, né? Liga na terra que está sendo ligado no céu e você vai ver a manifestação de Deus. Né? Então, quer melhorar seu casamento? Palavra. Quer mudar a sua vida financeira, irmão? Diga a palavra. Né? A palavra vai te orientar a viver mais. Né? Quer restaurar relacionamento? Pastor, perdão, falta de perdão, mágoa, ressentimento. O que diz a palavra? O que a palavra diz? Deus disse sobre perdão. Se você não perdoar, você não é perdoado. Quem disse, pastor Milton, pastor Felipe, pastor Batista? Quem disse? Deus está falando isso. Não leve a sério, pelo amor de Deus. O perdão, Deus disse. Se você não perdoar. Olha o que Deus diz. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Se você quer ter uma vida financeira abençoada. Olha o que Deus diz. Né? Como o Denis falou sobre, né, a oferta, o dízimo. É a sequência da adoração. E Deus diz assim, se você for trazer a minha oferta no altar e lembrar que tem alguém que está com probleminha com você, o que Deus diz? Deixa a oferta. Vai se reconciliar com ele e depois traga a oferta. Quantas pessoas que trazem a oferta no altar, querido? Com mágoa no coração, com ressentimento, com falta de perdão. Deus não recebe. Imagine você, querido, arando uma terra. Eu tenho aí um alqueire de terra, 2 alqueires de terra, né, uma fazenda. Eu vou arar a terra, eu vou preparar e vou lançar semente. E Deus fala assim, não lança semente ainda. Você tem que consertar com seu irmão lá. E se você lançar semente desse jeito, não vai frutificar. Quantos crentes que Deus está falando e não obedecem? Não prospera. Ah, minha família está assim, financeiramente está assim. E o coração, como é que está? O que a Bíblia diz, se você vai trazer, né, a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá primeiro consertar. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Não, pastor, mas é isso, é aquilo, irmão. Quando você estiver dando desculpa, você não vai estar a palavra. Você precisa entender o poder da palavra. Eu preciso consertar, eu vou consertar, vou fazer a minha... Pastor, mas ele é fulano, beltrano, faça a sua parte.
Deus vai fazer a parte dele. Porque tem muita gente arando a terra e jogando a semente e não vai frutificar, porque tem mágoa no coração. Terra fértil, querido, começa no coração. Se você prosperar pelo lado de dentro, você vai prosperar do lado de fora. Porque a palavra nos ensina isso. Né? Quem aqui já não... Irmão, talvez um dos maiores dificuldades, né, situações que eu passei foi dentro da igreja. Agora pergunte, pastor, você tem alguma mágoa, ressentimento? Não. Fui de uma igreja que as pessoas falaram assim, ó, desce daí, desses 5 aí. O único que não pode ser pastor é o meu. Um dia esse cara veio me pedir ajuda. Estendi a mão, abençoei. Por quê, querido? Porque nós precisamos viver a palavra, os princípios, os valores de Deus. Né? O favor de Deus, a palavra tem poder como pratica. Né? João 8,32, quem conhece? Conhecerão a verdade vos libertará. O que liberta? Conhecer. Porque essa Bíblia aí, querido, está aí. Mas se você conhecer o que está escrito aí, você vai ser liberto de muitas coisas. Então, o que liberta, querido, não é só a verdade. A Bíblia está aí, é uma verdade. Mas o que vai me libertar, minha vida financeira, meu casamento, situações da minha vida, as trevas, é conhecer a verdade. Por isso que nós precisamos de uma igreja bíblica. Não somos uma igreja perfeita. Mas nós temos um referencial, que é Bíblia. Nosso pastor, quantos livros? Né? Se você quer edificar a sua fé, escute os vídeos do Luciano, Fundamentos Doutrinários. Irmão, é uma riqueza. Você pode assistir um por dia. São 100, né, Felipe? 100. Tudo que você quer saber sobre o dia a dia. Fundamentos Doutrinários. Você vai aprender coisas extraordinárias. E vai edificar a sua fé. Então nós precisamos entender que o conhecer a verdade nos liberta. Né? Quantos aqui estavam, né, sem conhecer a verdade e eram escravos de Satanás? Nós precisamos conhecer a palavra. Então, a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus. Se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Sabe, irmão, olhe para mim. Muitas vezes, nós vamos para o deserto. Sabe o que vai nos tirar do deserto financeiro? Né? Sabe o que tirou Jesus do deserto? Está escrito. Muitas vezes a gente não sai do deserto. Porque a gente, o casamento está em crise, vou me separar. Vai para o outro deserto. Vou cometer um adultério. Vai para o outro deserto. O que nos tira do deserto é o que está escrito. O que tirou Jesus e por deserto todos nós passamos. A Bíblia diz que Jesus foi pelo Espírito do deserto. Sim, às vezes Deus nos coloca no deserto para nos ensinar. Às vezes nós vamos para o deserto. Mas o que tira nós do deserto, irmão, é o poder da palavra. Presta atenção nisso, irmão. O que tira você do deserto não é só as argumentações, não é o eu acho, está escrito. Está escrito. O que tirou Jesus do deserto e levou ele a viver no poder do Espírito é a palavra, irmão. O que vai salvar o teu casamento não é um adultério, não é uma pornografia, não é um site, é isso. É a palavra que vai libertar você. Quer sair do deserto? Bíblia. Siga a palavra. Siga a orientação da palavra. Siga os valores da palavra, né? E você vai ver. Porque sobre a minha palavra eu velo, diz o Senhor. O que nos tira do deserto, irmão, não é as nossas... Não, mas fulano, beltrano, ciclano. O que tira, irmão, é você permanecer. Timóteo, permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu desde a infância. É permanecer na verdade, é permanecer na palavra, é permanecer no entender o que é um casamento. O que é a palavra de Deus. Só a palavra vai te tirar do deserto para você se tornar uma pessoa melhor. Não as minhas argumentações, não o meu jeitinho, não, mas Deus é... Não, o que Deus disse sobre o casamento. Então, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão, irmão, que nós vamos viver.
não é só comida, né? Mas do poder da palavra, na minha vida e na sua vida. Você quer se tornar uma pessoa mais inspirada? Bíblia, palavra, né? Você quer que as pessoas cheguem na tua cela e fiquem inspirados? Irmão, eu tenho o hábito, todo sábado eu vou para a igreja jejuar e preparar a palavra. Ontem eu fui para a igreja e eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu tinha uma outra palavra. Deus falou, não é essa palavra. Eu quero que você ministre essa palavra em Colômbia. Quem está sendo abençoado? Porque quando ele fala, querido, ele te inspira. Ele muda. Ele te dá prazer. E eu tenho o hábito de todo sábado, as pessoas sabem que sábado é meu dia de consagração na igreja, de preparar a palavra. Anos e anos que eu pratico isso. Porque eu não sou ninguém. Tenho o poder do Espírito Santo. Tenho o poder da palavra. Então nós precisamos entender. Eu falei, amor, a Viviane foi me pegar à tarde na igreja. Eu falei, amor, ela perguntou, você já tem a palavra? Eu falei, amor, eu mudei a palavra. Deus mudou a palavra. Já estava tudo certo. Eu ia pregar os 7 pilares da família. Mas orando, falando com Deus, na presença dele, ele mudou. Por quê? Deus quer transformar a sua vida através da palavra. Deus quer mudar a sua vida financeira. Deus quer te tirar do deserto pela palavra. Não por orgulho, não por circunstância sua, mas pela palavra. Eu quero concluir. Deus diz, então isso é definitivo. Haja luz, houve luz. Por isso, não negocie seus valores e princípios. E Deus falou, amigo, para falar. Nós precisamos entender. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa. Tudo que você precisa, querido. A palavra vai te aperfeiçoar. Tudo que você precisa, a palavra vai te aperfeiçoar. Alguns mandamentos familiares, para encerrar, né, o que Deus diz para nós. Deus diz assim, Salmo 68, 6. Deus diz, Deus faz com que o solitário more em família. Liberta os cativos e lhe dá, né, prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Sabe por que as pessoas não dão fruto? Você sabe por que as pessoas não colhem as promessas de Deus? Porque são rebeldes aos princípios e os valores da palavra. Se rebelam contra a palavra, se rebelam contra Deus. A Bíblia diz que essas pessoas vão morar em terra estéril. Você quer prosperar, irmão? Siga a palavra, viva a palavra. Salmo 112, verso 1 e 2. Bem-aventurado, feliz. Quem deu? Deus diz. Diga assim, Deus diz. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E tem grande, diga assim, grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Quem diz? Deus diz. Um homem que teme ao Senhor, né, que tem um grande prazer na palavra, a sua geração será poderosa e abençoada na terra. Ontem eu falei para um irmão, cara, eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Mas quando eu vejo a sua filha servindo na igreja, me traz uma satisfação. Eu falei, que privilégio ver a sua filha servindo na igreja. Eu falei, cara, dizer uma coisa para você, irmão. Ele tem falado comigo. Pastor, eu estou perdendo o prazer de ir para a igreja, essa questão. Meus filhos estão olhando para você. E quando você fala que não quer vir para a igreja, olha a mensagem que você está falando para Deus. Pelo amor de Deus, cara. Eu vejo com alegria a tua filha servindo na igreja. Isso, querido, é motivo de gratidão. Isso é motivo de honra. E honrar a Deus. Minha filha está servindo na casa de Deus. E você não quer vir para a igreja? Você quer que eu ore para que Deus te mate? É melhor, irmão. Eu falei, cara, eu tenho um temor no meu coração. Cuidado com aquilo que você está ensinando aos seus filhos. Pai, vamos para a igreja? Não estou com vontade hoje. Cuidado, querido. Porque o homem que tem prazer, muito prazer nos mandamentos, a sua geração será abençoada. Irmão, não deixe de congregar. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa, sacerdote, homens de Deus dessa casa. O que nós precisamos é o temor do Senhor. O temor do Senhor, né? Será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como um rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis
como será abençoado. Quem falou isso? Disse Deus. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu pergunto para você, irmão, como anda seu temor? Como está o seu temor? Diante dos manjares que o inferno tem te oferecido. Diante dos banquetes que o diabo tem oferecido para você lá fora. Como anda o seu temor? De ver você abrir uma porta para o inferno destruir a sua geração. Temor ao Senhor é respeito, é entender, é a excelência de Deus para a minha vida e para você. A Bíblia diz assim, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, o leito é má, porque Deus julgará os impuros. Quem disse isso? Isso não traz tremor para você? Não traz temor? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E o leito ser má, porque Deus julgará os impuros. Irmão, isso tem que trazer temor para nós. Nos afasta do pecado. Entender o que é um adultério. O que é abandonar uma família. Deus falou que Ele vai julgar. E Deus disse, está falado. Então nós estamos a entender que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A sua geração será abençoada. Guarde os seus olhos, o seu coração. Como posso proteger a minha família? Disse Deus. Filho, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com... Quem disse isso? Deus disse. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida na terra. Irmão, eu colho fruto na minha vida de ter honrado meu pai. E um dia meu pai me deu um conselho e eu segui aquele conselho. Hoje eu colho fruto na minha vida a prosperidade de ter honrado meu pai. Hoje eu não tenho meu pai mais comigo. Mas porque eu honrei aquele dia que ele falou comigo, hoje eu colho fruto disso. Quem disse isso? Deus disse. Você honrar os seus pais. Pastor, você não conhece. Meu pai não era um cara perfeito. Meu pai um dia me bateu num monte de areia, e até hoje eu tenho areia na bunda. Mas a palavra de um pai, irmão. A palavra de um pai. A honra, entendeu? A honra a um pai vai fazer, olha o que a Bíblia diz. Tudo será. Honre seus pais. Nós estamos num congresso de família. Honra seus pais. Porque Deus diz, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida na terra. É uma promessa de Deus para você. Você quer viver longa vida nessa terra, com prosperidade, uma vida boa? Onde está a honra dentro dessa terra? Amém? Eu estou encerrando. Provérbios 20 e 20. Se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, sua lâmpada se apagará na mais densas trevas. Quem desonra a sua família, que vai colher o fruto. Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, diga assim, Deus disse. Você não tem cuidado dos seus, da própria casa. Deus disse. Esse negou a fé e é pior do que um descrente. Quem disse isso? Irmão, você já parou o impacto espiritual desse versículo que Deus está falando? Que você não cuida do seu, que você não tem tempo para os seus filhos, que você não está cuidando da sua casa. Você negou a fé e é pior do que um descrente. O que é ser pior que um descrente, irmão? Já se perguntou isso? Então nós precisamos sempre perguntar, Deus diz, você está cuidando da sua casa? Você está cuidando da sua família? Né? Então nós vamos entender. E para viver a palavra, nós precisamos conhecer. Já passei do horário. Não é você que roubou meu horário. Né? Então, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecer. Já parou para pensar nisso, querido? Nós estamos nos autodestruindo porque não estamos lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. A gente se destrói a nós mesmos porque não conhece o poder inspirador da palavra para nós. Você recebe essa palavra? Deus disse. Eu queria que você ficasse de pé.
Pode deixar aceso, por favor. Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em... Irmão, faça uma meta esse mês. Eu vou decorar um versículo novo. Vou para o trabalho, outra coisa. Eu vou colocar, vou escrever, né? Isso é profético. Eu vou decorar um versículo novo esse mês. Você vai ver, querido, a transformação dessa palavra. Nós precisamos fazer coisas, irmão. Nós precisamos ter hábitos de chegar mais perto de Deus. Você crê que se você fazer isso ainda esse mês, você vai prosperar? Um versículo a mais eu vou decorar. E você vai ver, querido, que esse versículo pode mudar a chave da sua vida. Sim, que eu estou falando profeticamente para você. Se você colocar em prática, não ser ouvinte, você vai ver o que Deus vai transformar através desse versículo. Um dia você vai transformar, vai testemunhar do que eu estou falando aqui. Naquele dia que o pastor Milton falou para decorar um versículo, esse versículo mudou a história da minha vida. Ore, fala com Deus, Deus vai te dar essa direção. Mas põe em prática. Eu estou falando debaixo de uma unção do Espírito Santo para essa casa. Em nome de Jesus. Né? Então, hoje, diante do que Deus disse, a pergunta é: vamos apenas ouvir ou vamos viver essa palavra? Vamos apenas admirar ou vamos obedecer? Você já ouviu aquela pessoa falando: nossa, que palavra, né? Que bênção, nossa, fui no culto, nossa, foi uma palavra. O que ele pregou? Eu não sei, mas foi uma palavra legal. Isso não muda. Isso não muda. Quando a palavra entra dentro de nós, é que vai dar vida. O cara falou isso. O pastor falou uma coisa. Eu preciso decorar um versículo. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua casa, a sua vida financeira. Tem versículos rema na minha vida, irmão. Tem versículos chave na minha vida. Né? Tem um versículo que para mim é rema. Promessa de Deus para a minha vida. E quando de repente surge alguma coisa, eu falo: Deus disse. Milton, eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Entende isso? É uma promessa que eu oro, falo. Deus disse. Eu tenho andado debaixo dessa promessa. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Não é eu que estou falando, não é o Deus que está falando. Quem falou isso foi Jesus. Foi Deus que disse. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Bruna, quando você estava fazendo louvor, o Espírito Santo falou algo para mim. Tem sementes que você plantou. Eu falei: Deus, será que é um filho? Eu acho que não. Não tem nada a ver com isso. Não se assuste. Amém. Mas eu creio que você semeou. E muitas vezes o diabo tem querido lutar contra isso, desanimar. Mas quem fez a promessa é fiel. Ele vai. Não ligue para o que estão falando, estão dizendo. É o que Deus está falando a seu respeito. E eu te chamei porque eu tenho um propósito para você. E serão coisas, será um tempo de crescer, de ampliar. O choro pode durar uma noite, mas aí um tempo de alegria, de satisfação, uma grande colheita. Amém? Siga, filho. Viva o teu propósito, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, te abençoe. Amém? Você recebe essa palavra? Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo: eu não vim aqui para tirar pedra em você, falar. Eu quero que você guarde. Deus disse. E Deus disse algo que eu quero terminar. Ele diz assim, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem disse isso? Deus. Você chegou aqui hoje cansado, desanimado, pensando em desistir. Eu tenho convicção que essa palavra vai tirar um peso do seu coração.